veja como ficaram as contas de Bolsonaro. Uma coisa é certa: as contas do Estado brasileiro sempre foram um caos. E aí vai desde a péssima administração até o roubo deslavado, assim, de cara limpa. Sabemos quem roubou, quem é corrupto, e não precisa muito esforço para encontrar as histórias mais cabeludas do rombo do Tesouro Nacional. A ladruagem sempre foi tão grande que seria necessário um seminário de vários anos para desvendar tanta mazela e corrupção. Roberto Dornelles, professor historiador. Primeiro é necessário deixar bem claro uma coisa: dívida externa do Brasil. Não caia na conversa do molusquento e nem de toda a esquerdalha. A realidade é esta. Foi assim que aconteceu. O Brasil, em 2005, tinha uma dívida com o FMI que pagava juros de 4% ao ano. E esta dívida estava escalonada para ser liquidada nos 2 próximos anos, 2006 e 2007. Então, o que ele fez? Captou recursos no mercado financeiro interno com juros de 12,75% ao ano. Veja bem, o juro é 3,25 vezes mais caro. Isso, para os bancos brasileiros, foi melzinho na chupeta. Que maravilha! O governo dos pobres dando lucro para os bancos malvados, capitalistas. É de chorar. A partir daí, a dívida interna não parou de crescer. E no final do governo Temer, estava em 75,8% do PIB. E no final do governo Bolsonaro, caiu para 73,5% do PIB. E isso com pandemia e a guerra da Ucrânia. É uma queda significativa de 2,3% em plena crise internacional. E mais, todas as babuzeiras que fizeram os prefeitos e governadores. E não faltou dinheiro para fazer a maior ajuda em tempo de crise no mundo. Agora, vamos ao óbvio. Toda a administração profissional e competente que foram colocadas nas estatais trabalharam para que essas empresas dessem lucro. E deram. Aqui no meu estado, o Rio Grande do Sul, teve um enorme aporte de recursos com os quais os governadores botou a folha de pagamento em dia e sanou a conta dos fornecedores. Lembra lá do consórcio Nordeste? Que roubalheira, credo! E o mais interessante foi que no encerramento do mandato do presidente Jair Bolsonaro foi quebrado um ciclo de 8 anos de déficit nas contas públicas. Isso vinha ocorrendo desde 2014, fora as pedaladas da senhora Dilma Anta Rousseff. É uma vitória sem precedentes, com 57,9 bilhões em caixa, num país que recém estava se recuperando destes anos difíceis. É uma vitória. E agora uma tristeza. O desgoverno do molusquento prevê um déficit público de mais de 231,5 bilhões. E sabe quem paga essa conta? Já te digo, empresas falindo e desemprego aumentando. Ou seja, estamos com todos os vetores propícios para uma grande crise. A dívida pública deverá fechar 2023 com 88,4% do PIB. Um crescimento de 14,9% da dívida em um ano. É de chorar. Mas não terminou. O FMI prevê para os próximos 5 anos que a dívida pública chegue em 2028 em 96,2%. Isso é risco total para a insolvência do Estado brasileiro. Bom, vamos à cereja do bolo. As contas de 2022 do governo Jair Bolsonaro foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União
por unanimidade. Todos os ministros seguiram o voto do relator. E mais, o presidente do tribunal elogiou o relator pela qualidade técnica do estudo das contas. Porém, 14 ressalvas foram apontadas. E veja o que disse o relator. Abre aspas. As ocorrências não apresentaram em conjunto materialidade e gravidade suficiente para embasar opinião adversa sobre a gestão dos orçamentos e das demais operações realizadas com os recursos públicos federais. Fecha aspas. Disse também que o segmento orçamentário e as demonstrações contábeis estão adequadas à posição patrimonial e financeira do exercício anterior, que se encerrou em 31 de 12 de 2021. Sendo assim, as contas públicas seguiram os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública federal. O melhor está na afirmação do ministro Jorge Oliveira, que disse, abre aspas, em linhas gerais, o exercício de 2022 se caracterizou pela continuidade na melhoria do desempenho da economia, observada em 2021, após as grandes dificuldades vivenciadas em 2020. Fecha aspas. Então, meus queridos patriotas, eis a prova cabal dos benefícios da gestão de Jair Bolsonaro no Brasil. Não ficou dúvida da lisura das contas públicas. Quero ver em 31 de dezembro de 2023 como será as contas do Molusquento com este gastar sem fim, ou melhor, chegou ao fim, pois teve que cortar recursos da educação e da saúde. Foi exatamente nestas áreas onde mais precisa de investimento e manutenção de gastos que ele foca os cortes. Mais uma vez, quem será o prejudicado? Serão os mais pobres e necessitados. Pobre Brasil! Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Envie para um Petralha.